Sem sombra de dúvidas, uma das séries de maior relevância dos últimos anos é Stranger Things. O fenômeno que essa série se tornou chega a ser bizarro. Uma produção que ninguém dava muita coisa, nem mesmo a própria Netflix imaginava o patamar que atingiria após seu lançamento. A verdade é que até o serviço tratava a produção meio que como uma aposta experimental ali. Se desse certo, ótimo, mas se desse errado também, foda-se. Mas bem, anos após a estreia da série, acho que podemos dizer que sim. Deu certo pra caralho. A Netflix deve agradecer todos os dias aos irmãos Duffers por terem mudado a história do serviço pra sempre. Os caras simplesmente entregaram um diamante raro pra eles e foram embora. Stranger Things deixou de ser apenas uma série de sucesso para se transformar em um fenômeno cultural. E quando eu falo fenômeno, eu não estou falando apenas de audiência, não. É um impacto que ultrapassou a bolha do streaming e se espalhou pela música, pela moda, pela culinária, pela política, enfim, por tudo. Quem diria que uma série sobre 4 crianças que vivem em uma cidade fictícia no meio oeste dos Estados Unidos nos anos 80 e que encontram uma garota calva no meio da mata numa noite chuvosa e que depois descobrem que essa garota tem poderes telecinéticos muito loucos e que tem uma cambada querendo pegar ela, aí os moleques que não tinham nada a ver com isso acabam se metendo nesse rolo, geral fica em perigo, moleque possuído, mãe desesperada, xerife frustrado, cara pervertido que fica tirando foto escondido, valentão que depois vira mocinho, enfim. Foi mais ou menos assim o começo de tudo. E de lá pra cá, muita coisa aconteceu. E os motivos para o sucesso da série até que não são tão difíceis de entender. Quando falamos de Stranger Things, é impossível ignorar o fator nostalgia, pois a nostalgia, meu amigo, é poderosa. E aqui, ela não é usada como uma muleta, ela é uma ponte que liga o público mais velho ao sentimento de infância, quando a vida era mais simples, mais inocente. Ao mesmo tempo, apresentava para as novas gerações um mundo que já existiu, um passado que já lhes foram contado diversas vezes, mas nunca expressado com tanta clareza, quase como se fosse algo mitológico, tá entendendo? A estética oitentista aqui não é só um charme extra, não, é parte do universo narrativo. Quando a gente vê aquelas bicicletas, aquelas roupas, aqueles pôsteres de filmes colados nas paredes, não é só bonito, é familiar. Quer dizer, não pra mim, né, porque eu não vivi naquela época, né, então eu não sei, mas deve ter sido assim mesmo. É notório o cuidado que tiveram na construção desse universo. Desde os primeiros minutos, somos jogados naquele sentimento de mistério, meio como se estivéssemos folheando um livro antigo do Stephen King, sabe? Mas nesse caso, assistindo e ouvindo. E por falar em ouvir, e a trilha sonora, hein? Quem me conhece sabe. Quer dizer, talvez nem saibam, mas eu valorizo demais uma obra que tem uma música marcante. E em Stranger Things, o que não falta é isso. A música da série é uma coisa fina, uma vibe inexplicável, como gostam de falar. É raro de se ver composições casar tão bem com o universo igual vemos aqui. Não existe tema ruim nessa série, não importa o momento. Uma cena de ação, de mistério, uma simples cena andando de bicicleta, não importa. Ela sempre entrega, e é isso que me impressiona. E se essas composições são tão boas, os responsáveis são 2 carinhas que eu não conheço, mas já considero pacas. Kyle Dixon e Michael Stan. Os dois basicamente deram a cara, ou melhor, o som da série. Eles criaram aquele clima synth que parece simples, mas encaixa perfeitamente em tudo. É uma trilha que não fica só de fundo, ela puxa a emoção da cena, te coloca no clima, e às vezes é ela que faz a tensão funcionar de verdade. É por conta disso que Stranger Things está presente naquele seleto grupo de séries que eu nunca pulo a abertura. A lista é pequena, e Stranger Things está lá, com um fundo preto, com o letreiro do logo da série se formando, e isso já é o suficiente. Não, obrigado. Eu não vou pular. Stranger Things não teria durado mais do que uma temporada se não fosse pelo carisma e pela evolução dos personagens. Começando pela Eleven. A garota surgiu calva, muda, traumatizada, só comendo waffles e com um poder tão roubado que em qualquer jogo online ela seria banida em 2 partidas. E mesmo assim, você torce por ela. A evolução dela é surreal.
Ela começa como uma criança perdida no mundo, vira uma espécie de super-heroína alternativa, depois tenta viver uma vida normal que obviamente nunca dá certo, né? E mesmo crescendo, ela nunca perde aquele ar de vulnerabilidade. E aí temos o grupo de crianças, o quarteto original que deu início a tudo. Mike, Dustin, Lucas e Will. Meu amigo, esse elenco merecia um prêmio só por existir. São crianças, mas nunca soam forçadas. Irritantes sim, às vezes, até porque são crianças, mas nunca forçadas. Você tem noção o quão difícil é fazer isso? Colocar tanta criança e parecer que aquilo é real? Só havíamos visto isso em Carrossel até então. Você já encheu a minha paciência, Maria Joaquina. Eu odeio você, Maria Joaquina. Calma, Cirilo, não precisa se descontrolar. O Mike é o líder que ninguém elegeu, mas que foi só porque tinha mais cara de protagonista. O Dustin é simplesmente o melhor amigo que todo mundo queria ter. Engraçado, esperto e com aquele carisma que você respeita. Tá falando sério? Mais alguma coisa? Filho da puta. Quer saber? Você não ajudou em nada, sabia? Ei, olha a boca suja! O Lucas é a voz da razão, sempre duvidando de tudo e mesmo assim indo junto. O que é meio contraditório, mas faz parte. E o Will? Coitado do Will, cara. A criança não conseguiu ter um dia de paz desde a primeira temporada. Acontece alguma coisa estranha? Pode procurar que o Will tá no meio. Ele começou a olhar pro nada com uma cara de bunda ou colocou a mão na nuca. Corre que deu merda. A vida inteira dele é sofrer pra movimentar o roteiro. Puta merda. Agora, não podemos esquecer do Steve Harrington, porque o Steve é simplesmente um dos maiores plot twists de personagem da história recente das séries. Exagerei? Talvez um pouco, mas o cara surgiu como um típico namorado otário dos anos 80, que a gente olha e pensa, ah, beleza, esse aí vai ser o arrombado da série inteira. Mas não. O homem simplesmente renasceu das cinzas e virou um dos personagens mais amados da série. O Steve é a prova viva de que qualquer um pode melhorar na vida se parar de andar com gente merda. Achei bonito, viu? Tá lindo. Ele virou o pai de meia Hawkins sem nem ter filho. Você olha pra ele com aquela criançada e vê o cara tipo como um cuidador de creche. Ele virou o pai de todo mundo. E claro, Nancy. A guria saiu de tô fazendo prova de matemática amanhã pra estou armada e pronta pra matar um monstro de 9 metros. A evolução dela é tão doida que a gente quase esquece que ela tá presa num triângulo amoroso desde o começo da série. Jonathan ou Steve? A resposta é simples. O que estiver vivo até o final da temporada. Pronto. Boy. E aí a gente chega nele, o Hopper. O cara que começa a série parecendo aquele tio divorciado que desistiu da vida. Acorda com cheiro de cigarro e café frio e resolve tudo no grito. Mas, do nada, ele vira praticamente o pai do ano. Ele é a âncora emocional do grupo, a figura paterna da Eleven e o responsável por algumas das melhores cenas da série. Flo, we've discussed this. Mornings are for coffee and contemplation. Chief, she's Coffee and contemplation. Flo. Eu concordo integralmente com isso. E conforme a série anda, ele vira uma das figuras mais importantes da história. É muito doido como o Hopper funciona. Ele erra, se irrita fácil, toma decisões duvidosas, mas, ao mesmo tempo, é um dos personagens mais humanos que a série já criou. Enfim, são muitos personagens na série. É impossível falar de todo mundo aqui. Quer dizer, na verdade, acho que eu que tô com preguiça mesmo. Porque tem a Joyce, que é basicamente a mãe mais dedicada do universo. Se o Will sumir 50 vezes, ela vai atrás a 50. A Max, que chegou depois e já parecia que estava na série desde o começo e que acabou se tornando um dos principais rostos de toda a série. O Jonathan, que, bom, tá sempre com cara de que não dorme há uma semana, mas ajuda quando precisa. E ainda tem a Robin, o Billy, o Murray, etc, etc, etc. Stranger Things é isso aí. Um monte de personagem maluco, cada um com seu jeito e todos funcionando perfeitamente juntos. Uma coisa massa em Stranger Things é que cada temporada tem um clima próprio. Parece até que são fases diferentes de um mesmo jogo. A primeira temporada é aquela aventura misteriosa clássica. Crianças, bikes, noite, lanterna tremendo. É tipo ET, só que com um demônio atrás da criançada. É o comecinho perfeito, simples, pequeno. Tudo acontecendo em Hawkins e ninguém entendendo nada. A segunda temporada já fica bem mais pesada. É literalmente o Will sofrendo 24 horas por dia enquanto o restante tenta fingir que a cidade não tá amaldiçoada. É a temporada do meu Deus.
esse menino precisa de ajuda urgentemente. O clima é mais dramático, mais sombrio, mais focado no emocional. A terceira temporada aí já vira carnaval. Shopping, neon, música pra todo lado, romancezinho, comédia e um monstro que parece uma carne moída com raiva. É divertida pra caramba, tem uma energia mais leve apesar do caos gerado pelo final. E aí chegamos na quarta temporada, que sinceramente é outro nível. A série ficou mais adulta, mais sombria, parece que eles olharam pra tudo que já tinham feito e falaram: ok galera, agora vamos botar medo de verdade. E botaram. Depois de um intervalo que parecia que a Netflix tinha esquecido a senha da conta, a série voltou com um impacto tão absurdo que o planeta virou quase que um fã-clube involuntário. Você abria qualquer rede social e era Stranger Things o tempo inteiro. Respirava perto de um celular e começava a tocar Running Up That Hill. Nem nos anos 80 a Kate Bush foi tão ouvida como na época. Mas, sem dúvidas, muito do sucesso dessa temporada foi graças a ele, Ed Manson. Cara, que grande personagem que eles criaram. Ele apareceu por, 5 episódios e virou queridinho de geral. O cara é basicamente um metaleiro gente boa que joga RPG, vende um orégano nas horas vagas, mó cara de maluco, mas no fundo é o cara mais inofensivo de Hawkins. O que não é muito difícil considerando que o resto da cidade vive sendo possuído por entidades malignas. Mas outro ponto que mostra o quanto a quarta temporada foi um estrondo foi a quantidade de pessoas usando camisas do Hellfire Club só por causa da série. O cara tava lá em Pintópolis, em Minas Gerais, usando uma camisa do Hellfire Club. Não é brincadeira. A real é que a quarta temporada foi cheia de grandes momentos, como a cena da Max levitando no ar enquanto está lá no seu transe conseguindo através da música lutar contra essa coisa que lhe atormenta. A cena do Ed tocando Master of Puppets no mundo invertido, meu amigo, aquilo não foi só uma cena, foi meio que um evento. O cara tocando Metallica no mundo invertido como se estivesse num show no Rock in Rio para 80 mil pessoas. Histórico. Mas não dá pra falar da quarta temporada sem falar do Vecna. Vecna é simplesmente o melhor vilão da série. Assustador de verdade, esquisito, inteligente, com um visual foda, o pacote completo. E o pior, tudo na série, desde a primeira temporada, tem ligação com ele. O desgraçado tava puxando os fios desde o começo. E a real é que o plot dele é bem legal. Tipo, nada genial, mas muito bem pensado. E sabe, não foi algo tirado do rabo. Eles pensaram antes de fazer. E fizeram bem. A construção do clima em Hawkins ficou muito boa. A temporada virou praticamente um filme de terror full. A cidade já estava um caos há anos, mas dessa vez parecia que alguém abriu a porta do inferno e esqueceu de fechar. E enquanto isso, a série ainda dividiu os personagens em vários núcleos. Hawkins, Califórnia, Rússia, todos com propostas diferentes. É uma temporada longa em questão de duração dos episódios, todo com uma média de 1 hora, então muita coisa acontece. Claramente o foco e a atenção estava voltada para Hawkins e o Vecna, que disparadamente é a melhor coisa da temporada e uma das melhores coisas de toda a série. Mas muita coisa rola, tipo, muitos personagens são introduzidos, alguns muito bons, outros nem tanto, mas de qualquer jeito, essa foi uma temporada que credenciou de vez Stranger Things como um colosso. A série já era muito, mas muito popular, só que a quarta temporada, meu amigo, foi simplesmente uma loucura. E quando chega o final, meu amigo, Hawkins literalmente abre no meio, Vecna vence, o apocalipse começa, e todo mundo fica olhando pra fumaça no horizonte com aquela cara de ok. Agora fudeu de vez. A quarta temporada foi o auge. Foi quando Stranger Things virou assunto obrigatório, virou evento mundial. E depois de um final daquele, não tinha mais como enrolar. A série estava oficialmente caminhando para o encerramento. Bom, como eu posso dizer, meio que eu tinha gravado esse vídeo que vocês assistiram antes do final da série, e o meu objetivo era postar ele antes da quinta temporada ser lançada. Mas bem, como vocês podem ver, eu não consegui, e a série já terminou. Então eu meio que tô gravando um vídeo dentro de outro vídeo, pois agora eu vou fazer uma breve análise sobre a quinta temporada da série e principalmente sobre o fim de Stranger Things.
A quinta temporada tá longe de ser a melhor, provavelmente seja até a pior entre todas elas, porém não quer dizer que foi horrível. Obviamente teve os seus defeitos, mas aquilo que a série precisava fazer, na minha opinião, ela fez, que foi terminar a história de forma digna. Calma, eu sei que teve muitos problemas, mas vamos por partes. Aqui a gente tem Hawkins toda ferrada devido ao final da quarta temporada, um tempo se passou e aqui a gente vê Hawkins em quarentena militar e o mundo invertido, né, cada vez mais próximo do mundo real. O exército tá caçando a Eleven e o grupo tenta bolar um plano para acabar de vez com Vecna, que por sua vez usa um amigo imaginário chamado Sr. Fulano para raptar as crianças, né, entrando na mente delas, tudo isso para explorar as crianças como parte do seu plano final. Ele faz isso com a Holly primeiramente, né, que é a irmã do Mike e da Nancy, que pra mim foi uma ótima notícia dessa temporada. A personagem da Holly é esperta e manda muito bem, principalmente depois, né, quando ela se junta com a Max lá, que está em coma e precisa fugir de Camazotes, enfim. Eu gostei da Holly e do núcleo, né, em torno dela. Depois a gente vê que o Vecna também tá indo atrás de tudo quanto é criança, né? E uma dessas crianças é ele, Derek, o maravilhoso. Sério, talvez tenha sido a melhor coisa que trouxeram para a quinta temporada. Que personagem engraçado. Um alívio cômico certeiro que ninguém esperava, né, que esse personagem seria tão bom, mas ele rende algumas das melhores cenas da temporada. E introduzir um novo personagem na última temporada de uma série como Stranger Things, sem muito tempo para desenvolver e mesmo assim ele cair nas graças de todo mundo, é porque acertaram demais nessa. O moleque não tem medo do próprio Vecna. Brabo. Mas vamos combinar que ele ganhar na força do Vecna foi bizarro. É difícil aceitar isso aí, mas tudo bem. Bom, a quinta temporada também nos mostrou o Will finalmente tendo a sua redenção, né? Pois geral reclamava que ele só estava ali na série de escanteio, nunca teve muito destaque, porém aqui não. Ele se revela. 2 vezes, pois além dele revelar os seus poderes, ele também sai do armário finalmente, né? I don't like girls. Isso surpreendeu um total de 0 pessoas. Mas sério, foi do caralho ver o Will usando seus poderes, matando os Demogorgons, salvando o dia e fazendo cosplay de Kiko. Sério, ficou igualzinho. Mas o Will fez mais nessa temporada do que havia feito em todas as outras juntas praticamente. Conseguiu ajudar o grupo demais. Boa, Will! Tudo bem que depois, né, que ele usou os poderes dele pela primeira vez, ele foi decaindo e voltando meio que a estaca zero, né? Mas ele teve um momento de destaque aí que foi muito bom, ele merecia. É isso aí. Bom, e se eu falei do Will, eu preciso falar do Vecna, porque, cara, pra mim, o Vecna era mais assustador na quarta temporada. Eu sei que vai ter gente que vai concordar comigo nessa, porque eu creio que na quinta ele, sei lá, teve um downgrade, pois lá na quarta a gente ainda não conhecia o Vecna. Ele aparecia mais raramente em forma, né, humana não, porque ele não é humano, né, mas vocês entenderam, quando ele aparecia era muito assustador. Ele mal falava e era mais brutal, parece. Eu não tô falando que estragaram o Vecna completamente, não. Inclusive, o visual dele tá ainda melhor nessa quinta temporada, na minha opinião. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que o que realmente assustou na quinta temporada não foi o Vecna, mas sim o Henry Creel, /01, Sr. Fulano, enfim, não importa. O que importa é que o ator Jamie Campbell Bower é brabo demais. Você consegue ver os sentimentos que ele expressa através das expressões faciais, a raiva, a tristeza, o medo, principalmente quando ele tem a visão do passado dele, né? Quando ele vê ele criança lá matando o cara e putz, aí você vê que ele não é o culpado de tudo isso, ele é uma vítima também. Brabo. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Bom, também temos o núcleo da Eleven e do Hopper na base militar, né, onde lá tem a Doutora Kay, que é um novo personagem que eles introduziram, interpretada pela Linda Hamilton, que é uma líder militar que tá caçando a Eleven e puta merda. Um dos piores personagens que a série já criou, sério. Simplesmente só jogaram no roteiro e é isso aí. Mas bem, aí nós descobrimos que lá eles estão escondendo a irmã da Eleven, que tinha aparecido lá na segunda temporada, aí ela volta aqui pra morrer depois.
E isso é uma coisa que marcou Stranger Things, né? Quando é pra matar alguém, eles sempre irão matar aquele personagem secundário, aquele personagem que não tenha tanta aclamação, ou que tá lá só pra ser somente um coadjuvante. Foi assim na primeira temporada, se vocês lembrarem, né? Com a Bárbara, aquela amiga da Nancy. Na segunda temporada teve o Bob, que era um personagem bem legal, inclusive. Coitado do Bob. Na terceira temporada teve o Billy, e se vocês lembrarem também sobrou pro russo lá, o Alexei, né? E na quarta temporada vocês vão lembrar, o Ed teve que morrer e também teve lá o jogador de basquete, né? O Jason. Vocês percebem? São sempre personagens secundários, nunca os protagonistas. E isso é algo que muita gente reclama da série, que ela não mata os principais personagens, os queridinhos, né? E bom, isso é verdade. Não tem como negar. Aqui na quinta temporada, eles quase matam muitos dos personagens principais. A Nancy quase morre, o Jonathan quase morre, o Steve quase morre, mas nunca passa disso. Na verdade, foi assim desde o começo, né? Se vocês bem lembrarem, no final da terceira temporada, o Hopper tinha morrido praticamente. Aí decidiram, né, trazer ele de volta na quarta temporada. Enfim, Stranger Things, né, preferiu seguir por esse caminho. Fazer o quê? Na minha opinião, isso é sim uma baita covardia e medo. Ponto. Covarde, vagabundo! Covarde, cachorro! Mas eu também não posso dizer que eu não gosto. Porra, ver todo mundo praticamente ali feliz no final foi bom. E por falar em final, vamos focar então no último episódio da série. Bom, galerinha, como eu disse antes, eu gostei do desfecho da série na medida do possível. Eu não quero passar muito pano aqui porque eu sei que teve muitos, mas muitos furos de roteiro. Mas eu meio que curti, diferente do Peter do Nerd, né, que odiou. A luta final foi decepcionante sim, concordo 100%. Tipo, eu concordo que ela foi rápida demais. Ela deveria ter sido mais demorada, sabe? É o grande finale, o momento que foi aguardado por tanto tempo. E não foi nem a luta mais difícil que eles tiveram. Deveria ter sido, e realmente, os personagens, né, fazendo piadinha o tempo todo, até nos momentos mais sérios, críticos, não faz muito sentido. Claro, a série ganhou um tom mais humorado ao decorrer do tempo. É só você comparar, né, a primeira temporada com a última. Parece até outra série por vezes. Menos mistério, mais comédia. Tipo, o Lucas jogando balão d'água no Devorador de Mentes e o Mike e uma pistola de sinalizador na batalha final. Pura comédia. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. Na hora que eu vi isso, eu realmente dei risada. Sem falar desse CGI bem vagabundo, né? E isso, inclusive, é outra coisa que decaiu bastante nessa temporada. A verdade é que esse final de Stranger Things teve muito furo de roteiro sim, muitas conveniências de roteiro também. O plano final que eles bolaram foi muito rápido, tinha tudo que acontecer perfeitamente ao mesmo tempo, e também do nada os Demogorgons e os Demodogs somem, tipo, por quê? Ninguém explica e fica por isso mesmo. Tudo isso é verdade. Mas então, por que eu disse que gostei do final? Bom, o motivo de eu ter gostado não foi pela batalha final, pelo esquema, pela ação, mas sim pela conclusão dos personagens, do epílogo do episódio. Aí, meu amigo, aí eu gostei, pois não podemos esquecer que aquilo que moldou a série Stranger Things desde o começo foi a amizade. O poder da amizade. Nossa, que coisa mais linda. Mas é mesmo, você acompanhar desde a primeira temporada, quando eles ainda eram crianças, e depois de tantos anos ver eles já crescidos e mesmo depois de tudo aquilo, continuarem juntos um pelo outro, da mesma maneira que começou, jogando D&D na casa do Mike, é bonito. Foi bastante emocionante ver a formatura da galera, o Hopper, enfim, né, pedindo a Joyce em casamento, a reunião do Steve, Nancy, Jonathan e Robin, e eles marcando de se encontrarem uma vez ao mês, o que provavelmente não vai acontecer, mas beleza. Claro, sempre com alguns furos, né, pois se você analisar o que o Hopper matou de oficiais de polícia e do exército ao longo da série, e aí sem mais nem menos ele vai lá e veste a farda de xerife como se nada tivesse acontecido. Ou então a Max ficando 2 anos em coma e ainda assim ter conseguido se formar. Bom, vai ver, ela fez o EJA e foi bom. Sem falar de outros personagens que simplesmente sumiram sem explicação alguma. Mas de verdade, foi um fim bonito.
a ponto de parecer que os atores não estavam nem atuando naquele ponto, mas sim, né, se despedindo dos personagens que eles viveram por tantos anos. O destino de cada um, né, o Lucas e a Max conseguindo marcar o cinema deles finalmente, o Dustin focando nos seus estudos, mas não esquecendo das amizades, o Will achando um lugar onde se sente encaixado, né, e o Mike, bom, o Mike se ferrou. Mentira, ele virou um contador de histórias, né, histórias sobre os seus amigos, inclusive da Eleven. Ela morreu? O sacrifício dela foi real? Ou ela foi viver em um lugar onde terá paz? Quem sabe? Não existe resposta certa. Ficou em aberto. Bom, a cena final de cada um guardando seus respectivos livros e depois o Mike vendo as crianças jogando D&D, enxergando seu passado e ao mesmo tempo percebendo que já não é mais criança, mas sim um adulto, foi uma ótima forma de encerrar, ao meu ver. E é isso aí, né? O fim agora acabou. Quer dizer, não exatamente, pois eles com certeza vão lançar um ou alguns spin-offs da série, pois eles não são burros e sabem que é dinheiro fácil. Mas a série original, que iniciou todo esse universo, essa sim acabou. E acredite se quiser, teve muitos fãs, mas muitos fãs mesmos, que já criaram uma teoria que vai ter um último episódio, que o final de Stranger Things não foi esse. E eles mostraram algumas evidências, né, e provas. Bom, vocês já devem ter visto, né? E sendo sincero, esse aqui provavelmente foi o verdadeiro final mesmo. Acho que os irmãos Duffers que deixaram muitos furos de roteiro, né, o que possibilitou teorias desse tipo. Acho que a galera tá só meio relutando em aceitar esse final. Mas então, isso é tudo. Até a próxima.